Segundo Samuel, capítulo 6, versículo de 14 ao 16, a palavra de Deus diz assim, ó: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Agora sim, o 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, e queremos colocar diante de ti cada vida aqui estabelecida nessa noite, Pai. Queremos, além de tudo, Pai, colocar cada família aqui representada, Pai, além também de colocar a Adélia, Cláudia, Leandro, Marcelo, Yuri, Diego, Léo, família Rodrigues, Miranda, Pimentel, Alexandre, Gelson, Laura, pessoas que precisam de cura, libertação, pessoas que estão agradecendo a Deus por ter concluído uma etapa. Pai querido, visita cada um nessa noite, Pai. Vem com a tua presença, com a tua provisão sobre nós. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra e consagramos esse ambiente a Ti. Amém. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Querido, nesse momento que a palavra de Deus aqui deixou transcrita para mim e para você, reflete um momento ímpar na minha história, na sua história, na história desse povo e na história do rei Davi. Você pode ler junto comigo que Davi vinha passando por um momento que ele estava absolutamente extasiado de tanta alegria no coração dele. Olha para esse crente aí do seu lado aí, ó. Vê se ele está igual Davi, cheio de alegria, se ele está meio amuado, meio triste, de repente está até resfriado. Fala: meu irmão, fique tranquilo, fique calmo, porque eu creio que Deus renovará as suas forças. E Davi aqui, nesse momento, por que ele estava tão feliz? Por que ele estava tão alegre? Porque, afinal de contas, Davi estava ali naquele momento sentenciando algo de muito especial na vida dele e na vida daquele povo. Davi estava trazendo de volta a arca da aliança para o seu local de origem e para o local que ela jamais deveria ter saído. Queridos, Davi vinha naquele momento trazendo a arca e pura e simplesmente deixava transbordar a alegria que ele tinha no coração dele. Porque, queridos, trazer a arca de volta não era um simples gesto de trazer um pedaço de madeira, um baú para o seu lugar de resistência, para o seu lugar de onde ele jamais devia ter saído. Queridos, entenda bem que trazer a arca da aliança de volta significava trazer a presença de Deus de volta para aquele lugar. E, queridos, aonde existe a presença de Deus, aonde Deus se faz presente, aonde Deus visita e faz morada, existe alegria por parte do seu povo, existe animação por parte daquele que carrega a presença de Deus. Queridos, trazer de volta a arca da aliança significava trazer a presença de Deus de volta para aquele lugar. E, naturalmente, nos dias de hoje, a arca da aliança é simbolizada por mim, diga amém. É simbolizada por você, dá um glória aí no seu lugar. E quando a presença de Deus se faz presente, Davi se exaltava de alegria. Quando a presença de Deus se faz presente, você exalta de alegria. Quando a presença de Deus se faz em determinado lugar, é impossível ficar de lábios fechados e ficar de maneira involuntária e de maneira como se não percebesse que Deus se faz presente naquele lugar. E, queridos, além de Deus estar presente naquele lugar, Deus está presente nesse lugar aqui, nessa noite também, queridos. E entenda bem que Davi, ele não estava ali naquele momento fazendo todo esse júbilo, fazendo toda essa festança, porque ele apenas queria. Entenda bem, porque existem algumas ações aqui nesse lugar. Davi, ele fazia porque ele queria, naturalmente. Mas além de querer, ele precisava fazer aquilo, queridos. E aí você fica me olhando com essa cara de espantado, de repente você questionando, por que Davi precisava fazer aquilo?
Porque, queridos, a presença de Deus estava naquele lugar. Entenda bem, queridos, que a presença de Deus também está nesse lugar hoje. Se de repente Ele não está vivo dentro de mim através do Espírito Santo, Ele pode estar vivo dentro de você através do Espírito Santo. Mas se nem em mim, nem em você estiver, nesse irmão que está aí do seu lado, a presença do Espírito Santo se faz presente. Então, queridos, na presença do Espírito Santo, todos que sentem a presença dele, tendem e têm a necessidade de festejar ao Deus vivo. Amém. Porque você viu que Davi festejava. Aqueles que traziam a arca festejavam. Todo o Israel festejava. Você leu aí junto comigo. Todos estavam com som de trombetas, todos estavam com júbilo naquele lugar, porque a presença de Deus estava entrando na cidade de Davi. A presença de Deus estava ali naquele lugar. E entenda bem que para trazer a arca de volta para aquele lugar, dentro daquelas circunstâncias, não foi nada fácil para Davi. Não foi nada fácil para aquele povo que ali estava. Foram necessárias batalhas, foram necessárias guerras, foi necessário sacrifício, foi necessário derramar sangue, queridos. E entenda bem que hoje, para que essa arca seja transformada em mim, seja transformada em você, para que nós hoje possamos ter a presença de Deus, e pelo amor de Deus, dá um glória aí no seu lugar, porque você ainda tem a presença de Deus. Entenda que para você ter a presença de Deus, para ter a presença de Deus na arca, teve que ter sacrifício. Para ter a presença de Deus através do Espírito Santo, teve que ter sacrifício também. Sacrifício do Cordeiro Santo, sacrifício daquele que não tinha pecado, sacrifício daquele que se deu em morte de cruz por mim e por você. Se naquela época, por conta da arca, teve que ter derramamento de sangue, para que hoje em dia você possa ter a presença do Espírito Santo dentro de você, foi necessário derramamento de sangue também. Que sangue foi esse? Sangue carmesim do Cordeiro Santo, que mais uma vez eu digo, se colocou como sacrifício para mim, se colocou como sacrifício para você, e se deu em morte de cruz, para minha e para a sua vida, queridos. Foi necessário naquela época ter guerra para que a arca voltasse. E hoje em dia, para que você possa ter a presença do Espírito Santo, foi necessário uma guerra do bem contra o mal, e que o bem saiu vitorioso, que o bem saiu mais uma vez triunfante. E se isso não é motivo para você levantar as suas mãos para o céu e dar um glória, eu não sei mais o que eu preciso falar para reavivar a fé dentro de você acerca daquilo que você é em Cristo, queridos. Porque entenda bem, não é algo que o ser humano faz de maneira que ele sente e que ele precisa fazer. Queridos, é algo que o ser humano, quando está na presença de Deus, ele é impulsionado a fazer. Entenda bem, quando você vê um gol do Vasco, o que você faz? Exatamente nada, porque tem tempo que o Vasco não faz um gol, viu? Ninguém fez nada. Agora, queridos, quando você está lá e você vê um gol do Flamengo, quando você vê, você já está de pé gritando e já está fazendo algo, abraçando alguém, porque quando você vê, você foi compelido a fazer aquilo. Você não fez porque você quis, você fez porque você teve necessidade. Não, mas pelo amor de Deus, você está vivo. Fala isso com mais força. Você fez por necessidade. Você fez porque você quis, e você fez porque você precisava fazer aquilo, mesmo sem saber que você precisava. Quando você viu, você já tinha sido compelido a fazer aquilo. Queridos, na presença do Deus a quem eu sirvo, na presença do Deus a quem você serve, quando Ele se faz presente, Ele está aqui presente nessa noite, através da vida de alguém. Aleluia! Porque pode ser que todo mundo que entrou aqui bem churriadinho. Entrou aqui bem vaziozinho da presença de Deus. Mas, queridos, alguém entrou aqui nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.
E quando alguém entra cheio da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo se faz presente nesse lugar. E quando ele se faz presente, você que sente a presença desse Espírito Santo, você começa a glorificar a esse Deus, porque é mais forte do que você. E entenda bem que dentro da igreja, tudo que é feito aqui tem uma simbologia que naturalmente no mundo espiritual reflete alguma coisa. Quando eu peço, de repente, para você erguer suas mãos aos céus, eu não estou fazendo isso por igual o Liminha lá do Gugu, não, que fica pedindo para os outros levantar e abaixar a mão. É porque, queridos, o ato de levantar as mãos para o céu dentro de uma igreja denota no mundo espiritual que existem pessoas nesse lugar disponíveis para Deus, tanto para adoração quanto para receber o milagre. O ato de levantar a mão não é ipi, urra. Quando a gente fala, coloca a mão nesse irmão que está aí do seu lado e sacode ele, é porque, querido, Jesus, aproveita e sacode já aí, que você já ficou com vontade. É porque, queridos, quando Jesus Cristo, por exemplo, viu um jovem morto dentro do caixão, ele foi lá e encostou naquele jovem. O profeta, quando viu o garoto morto, foi lá e uniu mão com mão naquele jovem. Porque, queridos, o toque pode reavivar aquilo que está morto, pode colocar de pé aquilo que está deitado. Isso dentro da igreja tem essa simbologia. Quando eu digo para você falar para o irmão que está do seu lado alguma coisa de especial, aproveita que se a deixa de você falar o quanto ele está bonito, perfumado, mente para ele um pouco, só um pouquinho. Fala alguma coisa boa para esse crente que está aí do seu lado. Querido, quando você faz isso, entenda. Não precisa mentir não, porque... que ele está bonito, hoje ele está bonito, né? Entenda que quando o mundo do jeito que nós conhecemos, ele foi feito através de quê? Através da palavra que foi lançada do nosso Deus. E então quando você olha para o irmão que está do seu lado e lança uma palavra sobre a vida dele, querido, no mundo espiritual, algo acontece sobre aquela vida. Então, quando as coisas são colocadas em prática dentro da igreja, não é só um ato de quebrar o gelo ou de causar uma movimentação dentro da igreja. É o ato de nós transformarmos o ambiente que pode ser natural num ambiente sobrenatural. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Quando eu dou essa pausazinha para vocês completarem. Aí é sobrenatural. Porque, queridos, a igreja pode ser um ambiente qualquer, mas ela se torna um ambiente diferente quando nós começamos a glorificar ao Deus a quem nós servimos. Ela é capaz de transformar aquele que está doente em sarado. Ele é capaz de destravar cadeias que estão travadas. Ele é capaz de fazer o sobrenatural se manifestar no natural. Porque, queridos, quando o nosso escopo natural termina, quando a gente não sabe mais o que fazer no natural, a gente geralmente entrega para Deus. E, queridos, quando nós entregamos alguma coisa para Deus, Deus arregaça a manga no céu e fala, pode deixar comigo, porque agora é a minha hora. Amém. Agora, entenda bem que quem sente a presença de Deus mediante aquela situação que estava acontecendo, estava tal qual Davi, jubilando na presença de Deus. O povo que ele estava celebrando na presença de Deus. Porque todos ali sentiam a presença de Deus. Só tinha uma pessoa que não estava fazendo isso. A danada da Mical. Agora, por que Mical não estava glorificando a Deus naquele momento? Por quê? Aí, quem pergunta quer saber, né? Por quê? Queridos, entenda bem. Davi estava biruta, ficou dançando lá, de tão feliz que ele estava. O povo estava tão feliz com júbilo. O pessoal trouxe até de casa trombeta. Lembra daquela vuvuzela da Copa? Aquela desgraça da época da Copa? O pessoal trouxe de casa a vuvuzela e ficou na rua apitando aquele treco igual a Deus me livre. Porque todo mundo ali estava sentindo a presença de Deus. Amém, Jesus. Menos quem não glorificava, quem não exaltava o Cordeiro era Mical.
O motivo pelo qual Mical não glorificava a Deus é porque ela não queria render o louvor dela para o Deus a quem ela estava vendo. Porque sentindo, ela estava. Porque, queridos, não adianta. Quando o ambiente é inundado pela presença de Deus, até quem não conhece a Deus sabe que tem alguma coisa diferente acontecendo naquele lugar. Aleluia. Mediante a festa que estava acontecendo, Mical sabia que Deus estava presente naquele lugar, mas ela insistia e persistia em não render a adoração dela para Deus. Porque apesar dela ver o que estava acontecendo, apesar dela se sentir compelida a glorificar o nome do Senhor, ela não queria. E ponto. Se não quiser, não tem quem queira. Não tem quem faça acontecer. Queridos, adoração a Deus é algo, como eu disse anteriormente, que nós fazemos porque nós servimos a um Deus que é vivo. E quando nós sentimos a presença daquele Deus a quem nós servimos, nós nos sentimos compelidos a adorá-lo. Mas se você não quiser adorá-lo, você não vai adorar. Usando mais uma vez o exemplo, se você quiser, por exemplo, ir para o estádio e ficar lá sentado o tempo todo, você fica. E não tem santo que te faça levantar daquela cadeira. Apesar de você sentir vontade. Queridos, aqui nessa situação, Davi, ele simboliza a igreja santa do Senhor, que quando vê um Deus todo-poderoso a quem ele serve, se sente compelido e manifesta a necessidade de adorar a Deus. E Mical simboliza tudo aquilo que o mundo não entende que quer que eu e você façamos. Queridos, Mical simboliza, como se nós pudéssemos dizer assim, aquelas pessoas que estão do lado de fora da igreja, que vivem questionando a mim e a você se Deus é surdo. Para que você grita tanto? Por que quando você ora você tem que... Por que você tem que falar tão alto com Deus se Ele está em todo lugar? Porque, queridos, quem não serve a Deus não entende a igreja. Por mais que aquela pessoa se sinta compelida a pedir auxílio a Deus quando ela passa por problemas, a glorificar a Deus quando ela passa por um tipo de situação, ela insiste e persiste em não se dobrar a Deus. E entra no mesmo papel de Mical, que é o papel de julgamento. Porque quando Mical vê Davi fazendo o que ele está fazendo, ela olha para ele e fala assim: esse homem não vale nada. Olha lá o que ele está fazendo. Querido, quando as pessoas passam ali pela calçada e te vê aqui dentro da igreja, de mãos levantadas, dando glória a Deus, a pessoa passa lá por fora, olha aqui para dentro para você e fala assim: lá vai aquele crente. Crente na melhor das hipóteses. Porque quem passa pela porta, ou quem passa pela sua casa e te vê saindo de Bíblia domingo, segunda, terça, quarta, fala: lá vai aquele maluco de novo. E aí, aquele espírito que estava em Mical naquele momento é o mesmo espírito que está na vida daquela pessoa. O espírito que estava em Davi é o espírito o quê? De Deus, o Espírito Santo que está em Davi. Se o espírito que está em Davi é santo e contraria aquele espírito que está em Mical, o espírito que está em Mical, o espírito ficou com medo. Ficou com medo de falar. É o espírito do cão, é o espírito daquilo que vocês quiserem denominar, mas é algo ao contrário ao Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, quando o Espírito Santo se encontra com outro Espírito Santo, você já leu nos Evangelhos, por exemplo, quando a mãe de Jesus se encontra com a mãe de João Batista, os filhos que estão dentro do ventre se recontorcem, porque o Espírito Santo, quando se encontra com o Espírito Santo, eles fazem festa. Quando o Espírito Santo se encontra com o Espírito opositor, o Espírito opositor chama de maluco, o Espírito opositor chama de fanático, o Espírito opositor chama de... que? Pergunta para esse irmão aí do que ele já foi chamado. Mas não fala, se tiver palavrão, não fala não. Olha para ele e pergunta do que você já foi chamado. De repente já foi chamado de fanático. De repente já foi chamado até de boçal e aí por diante, porque afinal de contas fica fazendo aí determinadas coisas que as pessoas questionam. Você acha mesmo que isso aí vai dar em alguma coisa?
Queridos, esse é o espírito opositor que tenta calar a adoração da igreja santa do Senhor, queridos. É o espírito do inimigo que tenta calar a adoração do Espírito Santo de Deus que vive em nosso meio. Mas entenda, queridos, que quando Mical ela olha da janela com aquele espírito dentro dela e vê Davi lá embaixo salmodiando, dançando, celebrando junto com toda aquela população, ela despreza em seu coração a Davi. Mas isso não frustra os planos de Deus naquele dia. Isso não coloca para trás aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Porque, queridos, espírito de oposição, eu e você sempre teremos. Agora, a opção de ficar de lábios calados mediante a essa situação é algo que depende apenas de você. A opção de deixar de louvar a Deus é algo que depende apenas de você. O ato de adentrar no culto e sair do culto da mesma maneira, sem glorificar e sem exaltar ao Deus a quem você serve, é algo que depende único e exclusivamente de você. Davi, mediante aquela situação que ele nem sabia que estava acontecendo, mas fatalmente, depois daquilo, Mical deve ter falado algo para ele. Se você transcorrer o texto um pouquinho mais para frente, você vai ver que Mical ela entra num processo ali de arguir Davi, entra dentro de um processo ali que ela começa muito bonito o que você fez, hein? Muito bacana. Você rei, fazendo aquela palhaçada lá na frente do povo, né? E aí Davi diz para ela assim, olha, eu fiz isso diante do Deus a quem eu sirvo. Amém. É como se Davi falasse para ela, olha, você nunca vai entender esse tipo de situação que eu fiz, porque você não tem o mesmo espírito que vive dentro de mim. Davi fala para aquela mulher naquele dia que fala, olha, isso aí que você carrega eu conheço, e eu sei que isso aí que você carrega não pode adorar a Deus. Porque, queridos, entenda bem que Satanás ele perdeu um dos direitos que ele tinha, que era de louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E toda vez que ele vê alguém louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, ele entende o que está acontecendo ali. Ele sabe o que é que está acontecendo ali. Ele, inclusive, sabe como aquilo vai terminar na vida dele. Mas ele não pode mais adorar a Deus. Porque esse direito foi dado exclusivamente a mim. Esse direito foi dado exclusivamente para você. Aleluia. Esse direito foi dado exclusivamente para esse irmão que está aí do seu lado. E se isso não é motivo para você levantar as suas mãos aos céus e começar a glorificar a esse Deus, porque esse direito não pertence a mais ninguém. É somente a mim, é somente a você e é somente aqueles que estão vivos, porque a palavra de Deus garante que todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas, querido, eu tenho sentido, principalmente que no meio da igreja, tem sido difícil arrancar do povo um glória a Deus. Tem sido difícil arrancar do povo um aleluia. De vez em quando o pregador chega aqui pensando assim, eu vou usar todos os jargões que eu tenho, e aí a igreja fica com aquele olho de sapo de lagoa olhando pra gente, e não dá um glória. Não dá um aleluia. Queridos, entenda bem que o glória a Deus e o aleluia depende muito mais daí do que daqui. O glória a Deus, o louvor, é algo que é feito de maneira individual. Aleluia. E entenda bem que o judeu, já expliquei aqui essa história, você já viu o Muro das Lamentações, não já viu lá? Se bobear, você já esteve até lá. Você viu um monte de homem lá com um treco na cabeça, parado de frente para aquele muro, se sacudindo de frente para trás com um livro na mão. Ali naquele momento, ele está glorificando ao Deus a quem ele serve.
Além de glorificar com os lábios, ele fica se balançando para frente e para trás, porque ali naquele momento ele está dizendo que ele não glorifica a Deus só com os lábios dele. Ele se balança para frente e para trás, dizendo: a minha cabeça te louva, os meus olhos te louvam, o meu braço te louva, as minhas entranhas te louvam, a minha voz te louva, porque ele entende que todo ser que respira louva o Senhor. E a adoração é algo que em 98% das vezes não é algo que é feito de fora para dentro. É óbvio que cada um tem uma característica da sua personalidade. Tem uns que pulam, tem uns que saem correndo, tem uns que rodopiam, tem uns que dão glória, tem uns que só levantam a mão. Mas a adoração, ela é feita de dentro para fora. Estou adorando aqui o Beck por dentro. Estou adorando o Beck só por dentro aqui, ó. Amém. Tem que adorar a Deus. Aleluia. Glória. Queridos, a adoração, ela tem que ser feita de dentro para fora. Amém, Jesus. Em 98% das vezes. Os outros 2% eu trato outro dia. Porque para eu demonstrar que eu gosto do Beck, eu tenho que descer aqui, apertar a mão dele, eu tenho que dar um abraço, eu tenho que sacudir o Beck, eu tenho que falar: Beck, que cabelo bonito que você tem. Amém, Jesus. Quero chegar na cidade com esse cabelo todo. Glória a Deus. Mas tem que ser algo para fora. Amém, Jesus. Ainda mais dentro da igreja, que é o lugar onde você tem a oportunidade disso. Porque lá no fórum onde você trabalha, se você sair sapateando lá, pulando, as pessoas vão olhar e ali mesmo... Ah, o biruta aí. Pirou. E dentro da igreja, que é um lugar que você tem a oportunidade de fazer isso, puxa-se o freio de mão. É verdade. No lugar onde você tem de extravasar, puxa-se o freio de mão. Hoje, Deus. E aí a adoração, ela fica brecada. Porque a adoração, ela tem que ser pro lado de fora. Amém, Deus. A adoração é uma expressão. Aleluia. Glória a Deus. Adorar para dentro, Aleluia. complicado essa história. Glória a Deus. Eu sempre, não tem jeito para fugir, eu sempre falo do raio do futebol. Lá em casa eu vejo o jogo e alguém tem uma antena coletiva lá em casa. Lá em casa não, lá no prédio. O gol lá na TV dele sai uns 2 minutos antes do meu. E ele grita: Mengo! Que ele é flamenguista. Sumiu, Glória. Ele grita lá. Eu já sei que vai sair gol do Flamengo. Aí quando sai o gol do Flamengo para os outros, é uma gritaria na janela danada. Inclusive meu filho de vez em quando vai lá e grita também. Porque ali naquele momento, ele está extravasando. Aí quando a gente se converte, vira crente, que a gente vem para a igreja, Deus me livre. Glorifica. Não dá glória. Vira uma coisa que eu vou te falar um negócio. Aí lá em 90 e pouco, quando o Guns veio no Brasil, comprou o Rock in Rio com uma semana de antecedência, entrou primeiro, foi lá para frente para ficar no gargarejo. Quando vai ter alguma coisa, compra antes e faz um estardalhaço para ir pro jogo, pro show. Chega lá, pinta aqui na cabeça, sei lá, K-pop, essas coisas que estão na moda agora, que eu não sei. Bota coração aqui na bochecha. Aí chega na casa do Senhor. Não dá glória. Levanta a mão aí, crente. Não levanta pesada. Não vai. Pergunta para esse crente aí: crente, o que está acontecendo? É, crente. O que está havendo que a adoração do povo de Deus, aonde ele pode adorar, não está sendo feita? Porque pastor Roberto de vez em quando está aqui pregando e fica: vocês me deixaram sozinho, vocês não estão me ouvindo, tem alguém aí? Estou falando besteira. Porque a igreja parece que virou um lugar onde está se celebrando
mas a gente celebra aquele que é vivo, querido. Amém. Aleluia. A gente celebra aquele que é Glória a capaz de Deus. mudar a nossa história. Aleluia. E aqui dentro da igreja é um lugar onde você pode fazer isso livremente na Glória presença a do Deus. seu Pai. Amém. Durante o louvor você tem liberdade de Amém. levantar as mãos. Durante a pregação da palavra, entenda Aleluia. bem que quando o pastor começa aqui a falar, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, você levanta a sua mão para o céu, Aleluia. porque aí você demonstra disponibilidade para aquilo que vai Glória ser a Deus. dito aqui do altar. Amém. Queridos, entenda bem, queridos. É momento de nós recebermos algo de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. E a gente precisa escolher se a gente vai ser Davi ou se a gente vai ser Mical. Jesus. Porque a presença de Deus, ela está ali. Amém. A presença de Deus, ela está aqui. Glória. Mas você pode olhar para essa presença e começar a dançar igual Davi, a salmodiar, ou você pode ficar igual Mical, vendo a festa acontecendo e falando, Deus me livre e guarde. Muito bonito isso aí que você está fazendo. Queridos, essa palavra no dia de hoje, eu vou deixar no seu coração. Porque entenda bem que festa, você já teve numa festa algum dia? Tem a hora que o DJ fala, a pista de DJ, ó. Ha! Misericórdia da minha vida. Tô ficando velho, hein? O DJ fala, atenção, a pista está liberada. Aí fica aquele negócio. Fica igual piscina fria, né? Todo mundo quer ir, mas ninguém vai. Aí o primeiro vai. O desengonçado vai lá na frente. Aí ele começa a fazer a festa, daqui a pouco todo mundo vem. Queridos, eu vou deixar essa palavra no seu coração, porque a igreja, de vez em quando, ela funciona muito igual a pista que o DJ já abriu. No domingo, se você chegar aqui no culto das 8 ou das 10, não sei em qual culto você vai vir, com essa palavra no seu coração ainda, quando o pastor aqui estiver pregando e você for o primeiro a dar glória aí no seu lugar, alguém vai ouvir você dando glória. E vai dar um aleluia. Aleluia. Porque eu como disse, eu estou ficando velho. Eu sou do tempo que quando um dá glória, o outro dá. Aleluia. E aí o outro fala aleluia, o outro diz. Glória a Deus. E aí aquilo vai se Aleluia. transformando numa festa. Amém. Essa palavra vai ficar no seu coração. Glória. Para que no domingo, durante a pregação, quantas pessoas tem aqui? 20? Vamos supor. Se no domingo você vier ao culto, você já vai conseguir contagiar umas 4 pessoas com o seu glória. Amém. Mas pode ser aquele glória bem assim, bem pentecostal. Está no culto, o rapaz está aqui pregando, abre a sua Bíblia, o cara, glória! Eu falo, que isso, moço? Do nada. Veio assim voando, sem plano de voo, sem nada. Mas, quando você passa lá, está acontecendo alguma coisa. Amém. Se você no domingo estiver aqui com esse espírito, e cara, alguém vai ser contagiado pelo seu glória. Amém. 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 No mínimo o inimigo bate em retirada, nem que seja de susto. Porque quando você dá o glória, Glória a Deus. queridos, essa palavra eu vou deixar contigo. Amém. E você tem uma missão no domingo, que é de vir à igreja e contagiar alguém com seu glória, com seu aleluia, com a sua animação. Porque pergunta para esse crente aí do seu lado, você é Davi ou você é Mical? Você é Davi ou você De repente, eu creio que todo mundo disse que é Davi. E aí, queridos, o dever de casa é fazer aquilo que Davi fez. Celebrar a Deus com todo o seu entendimento. Amém, Jesus. Porque não adianta falar que é igual Davi e se comportar como Mical. É melhor falar que é igual Mical e ser como Davi. Eu sou meio Mical. E chega aqui dançando, fazendo uma festa danada para o Senhor. Mas, queridos, alguém começou essa festa quando a arca estava entrando. Alguém foi o primeiro a tirar a vuvuzela do bolso e naquele lugar e causar. O outro disse, eu trouxe a vuvuzela, eu trouxe também. E aí começou a festa. No domingo, você tem um compromisso com Deus, que é de começar a festa aqui nesse lugar. Amém. Na presença do Deus a quem você Glória a serve. Deus. Esteja aqui domingo na igreja com o coração contrito e quebrantado para provar que você é Davi, que você não é Mical. Venha com o coração contrito, quebrantado,
E se possível for, venha também nos próximos cultos. Culto de quarta, culto de terça, culto de segunda-feira, culto de domingo à noite. E venha sempre com esse espírito. Amém. Que espírito é esse? Voando assim, ó. Do nada. Para animar o ambiente e trazer a presença do Espírito Amém, Santo. Jesus. A fim de que a adoração que é para o lado de fora contagie. Amém, porque Jesus. Material que vibra contagia, querido. Glória a Deus. Um material quando treme, eu não sei se você já morava aqui, mas teve uma vez que estourou um paiol lá na Ilha do Governador. O paiol estourou lá na Ilha do Governador. Teve janela estourando aqui no bairro do Flamengo, porque o material vibrou lá, mas a vibração veio até aqui. O glória que você dá, vibra. Amém, Jesus. E contagia quem está do seu lado. Aleluia. E aí, querido, se naquela época, com a explosão do paiol, foi feito um cataclisma, imagine com a presença do Espírito Santo Amém, de Deus nesse lugar, através da sua vida e através da sua vontade de provar que você é Davi e que você não é Mical. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.